No vasto universo das sociedades secretas, nenhum nome desperta mais intriga do que os Illuminati. Para muitos, são os mestres de marionetas supremos, uma elite sombria que governa secretamente o mundo. Mas se voltarmos às suas origens, encontramos uma história muito diferente. Os verdadeiros Illuminati foram fundados a 1 de maio de 1776, na Baviera, que agora faz parte da Alemanha moderna. O seu fundador foi um jovem professor chamado Adam Weishaupt. Era um homem do iluminismo, um crente na razão e na ciência. Era profundamente crítico do poder detido pela monarquia e pela Igreja Católica. Weishaupt queria criar um mundo melhor. A sua visão era uma sociedade livre de superstição e tirania, onde a razão e a igualdade reinassem. Criou a Ordem dos Illuminati para difundir estas ideias radicais. Concebeu-a para ser uma sociedade secreta dentro de uma sociedade secreta, recrutando membros influentes das lojas maçônicas e de outros círculos de elite. O seu objetivo era colocar os seus membros em posições de poder e influência. A partir daí, eles poderiam guiar gentilmente a sociedade para a sua visão de um futuro mais iluminado. Era um plano revolucionário e que tinha de ser mantido absolutamente secreto. A estrutura dos Illuminati era complexa, com uma hierarquia de graus e nomes secretos. Weishaupt era Espartaco. Os membros usavam cifras e códigos para comunicar. Espiavam-se uns aos outros para garantir a lealdade. Durante alguns anos, o grupo cresceu, atraindo várias centenas de membros, incluindo duques, advogados e médicos em toda a Alemanha. Mas o seu segredo não duraria. Conflitos internos e um crescente medo dos seus objetivos revolucionários levaram à sua queda. Em 1785, o governante da Baviera, o duque Karl Theodor, proibiu todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminati. O grupo foi exposto, os seus membros foram dispersos e a ordem foi oficialmente dissolvida. Os Illuminati históricos existiram por menos de uma década, mas a sua lenda cresceu muito além da sua realidade. Por quê? Porque a ideia deles era demasiado poderosa para desaparecer. A Revolução Francesa eclodiu apenas alguns anos depois, e alguns alegaram que era obra dos Illuminati desmantelados, o seu plano secreto finalmente a concretizar-se. Este foi o nascimento da teoria da conspiração moderna. Os Illuminati tornaram-se um símbolo para qualquer força oculta que se acreditava estar a manipular os eventos mundiais. Já não eram um pequeno grupo de intelectuais bávaros. Eram um mito, um fantasma todo-poderoso que continua a assombrar a nossa imaginação até hoje. O nosso mundo é um lugar complexo. Acontecimentos aleatórios, injustos e assustadores acontecem. Uma crise financeira pode aniquilar poupanças da noite para o dia. Uma pandemia pode mudar a forma como vivemos. Um assassinato político pode alterar o curso da história. Perante tal caos, o cérebro humano procura padrões. Temos uma necessidade inata de encontrar causa e efeito, de ligar os pontos. As teorias da conspiração oferecem uma explicação simples e convincente para eventos complexos. Dizem-nos que nada acontece por acaso, é tudo parte de um plano secreto, orquestrado por um grupo poderoso e oculto. Esta necessidade de explicação é uma força psicológica poderosa. Acreditar numa conspiração pode proporcionar uma sensação de controle e compreensão num mundo que muitas vezes parece fora de controle. É mais fácil acreditar que uma cabala secreta causou um colapso econômico do que aceitar a realidade complicada e muitas vezes confusa das finanças globais. A teoria fornece um vilão claro a culpar, transforma um problema abstrato e sem rosto num inimigo concreto. Isso pode ser reconfortante, pois dá às pessoas um alvo para a sua raiva e medo, em vez de as deixar a sentir-se desamparadas perante o azar aleatório. As teorias da conspiração também prosperam com um sentido de conhecimento especial. Aqueles que acreditam ter descoberto a verdade sentem que fazem parte de um clube exclusivo, veem o que os outros não conseguem. Isso cria um forte sentido de comunidade e identidade partilhada entre os crentes. São os poucos iluminados que despertaram para o engano enquanto o resto do mundo permanece adormecido. Este sentimento de estar por dentro pode ser muito apelativo, especialmente para pessoas que se sentem marginalizadas ou ignoradas pela sociedade dominante.
dá-lhes um sentido de propósito e importância. Os especialistas chamam a isto viés de proporcionalidade. As nossas mentes tendem a assumir que grandes eventos devem ter grandes causas. A ideia de que um indivíduo solitário e insignificante poderia assassinar um presidente ou mudar o mundo parece improvável. Parece mais plausível que um evento tão monumental deva ser obra de uma conspiração poderosa. Então, procuramos mãos ocultas, agendas secretas, os arquitetos invisíveis da nossa realidade. A teoria da conspiração é a história que contamos a nós mesmos para dar sentido ao incompreensível, para impor ordem ao caos e para encontrar um padrão no ruído da história. No passado, os segredos eram guardados em salas trancadas e conversas sussurradas. Hoje, vivem nos uns e zeros do mundo digital. A internet não acabou com as sociedades secretas, transformou-as. Permite que indivíduos com ideias semelhantes se encontrem em todo o mundo, formem comunidades e partilhem informações de formas que antes eram impossíveis. A tecnologia criou novos véus de secretismo, criptografia, contas anônimas e cantos ocultos da web fornecem um ambiente perfeito para o florescimento de grupos clandestinos modernos, longe do olhar público. Considere a Deep Web e a Dark Web. São partes da internet não indexadas por motores de busca normais. Exigem software especial para aceder. Embora tenham usos legítimos para privacidade e segurança, são também refúgios para o secretismo. Aqui, sociedades secretas digitais podem operar com um alto grau de anonimato. Grupos podem organizar-se, planear e espalhar as suas ideologias sem supervisão imediata. Vimos o surgimento de coletivos de hackers como o Anonymous, que atuam como vigilantes digitais, e puzzles misteriosos como o Cicada 3301, que recruta brilhantes decifradores de códigos para um propósito desconhecido. Esta nova paisagem digital também deu origem a movimentos de conspiração modernos que funcionam como sociedades secretas. O QAnon é um excelente exemplo. Começou com publicações anônimas num fórum de internet obscuro. Estas publicações, de uma figura conhecida como Q, alegavam ser de um informador governamental de alto nível. Pintavam um quadro de uma guerra secreta entre um presidente heróico e uma cabala global de pedófilos satânicos. Os crentes formaram uma vasta comunidade online, trabalhando juntos para decifrar as pistas crípticas de Q. Desenvolveram a sua própria linguagem, símbolos e um sistema de crenças partilhadas que os distinguia do resto da sociedade. Até grupos mais antigos e tradicionais se adaptaram. A Skull and Bones, a famosa sociedade secreta da Universidade de Yale, viu seus segredos expostos pela internet. As suas listas de membros, que incluem ex-presidentes e líderes poderosos, são agora de conhecimento público. No entanto, o cerne do seu secretismo, os rituais e conversas que acontecem dentro da sua sede, conhecida como a tumba, permanece protegido. A internet pode tanto revelar como proteger segredos. Criou uma nova fronteira para as sociedades secretas, um espaço digital onde mito, realidade e ideologia podem fundir-se de formas poderosas e imprevisíveis. Então, depois da nossa viagem pela história, desde ritos antigos a códigos digitais, o que encontramos? As sociedades secretas são um mito ou uma realidade? A resposta, tal como as próprias sociedades, é complexa. As sociedades secretas são reais. Grupos como os maçons existem. Têm membros, lojas e rituais.
Ordens fraternais e clubes exclusivos fazem parte da cultura humana há séculos. Proporcionam comunidade, propósito e um sentido de pertença aos seus membros. Realizam um trabalho de caridade e promovem filosofias morais. A sua influência é real, mas é muitas vezes pessoal e local. O mito é algo diferente. O mito é a grande conspiração. É a ideia de um único grupo todo-poderoso a controlar todos os aspectos das nossas vidas. Esta é a imagem dos Illuminati que vive na nossa cultura popular. Embora os Illuminati históricos fossem reais, a sua encarnação moderna como um mestre de marionetas global é uma história que criamos. Há poucas evidências credíveis para apoiar a ideia de que um grupo secreto está a orquestrar eventos mundiais das sombras. O mundo é demasiado caótico, demasiado imprevisível para que um único grupo o controle. O mito é uma história poderosa, mas não é um facto comprovado. Por que continuamos a acreditar, então? Talvez o segredo não esteja no mundo deles, mas no nosso. A fascínio pelas sociedades secretas diz-nos mais sobre nós próprios do que sobre elas. Reflete os nossos desejos e medos mais profundos. Desejamos conhecimento, por isso imaginamos grupos que detêm sabedoria oculta. Desejamos propósito, por isso imaginamos um plano secreto a guiar a história. Tememos o caos, por isso imaginamos uma ordem oculta a controlá-lo. As sociedades secretas são um espelho refletindo a nossa própria necessidade de acreditar que há mais no mundo do que aquilo que podemos ver. Em última análise, a linha entre mito e realidade é traçada pela crença. O poder de uma sociedade secreta não está apenas no que ela faz, mas no que pensamos que ela faz. O medo e o fascínio que inspiram podem influenciar as ações e percepções das pessoas, o que por si só é uma forma de poder. Se uma mão sombria guia o nosso destino, permanece um mistério. Mas o que é certo é o nosso desejo interminável de encontrar uma. A busca por mestres secretos pode ser uma busca por significado, num mundo que muitas vezes parece não ter nenhum. O maior segredo de todos pode ser a nossa própria e profunda necessidade de acreditar.